Olá, pessoal! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para o que façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas nesse momento. O tema da nossa conversa de hoje é como trabalhar os conteúdos em tempos de pandemia. E para conversar conosco, nós chamamos a nossa colega do programa de pós-graduação em educação, a professora Carla Beatriz Valentim. Carla, como trabalhar os conteúdos em tempos de pandemia? Olá, bem-vindo a todas e todos. É um prazer estar aqui com esse desafio imenso que nós, professores, estamos vivendo. Como trabalhar os conteúdos nesse tempo de pandemia é uma pergunta ousada, né? Eu penso que a gente pode fazer uma reflexão sobre que conteúdos a gente vai trabalhar. Eu vejo que há muita discussão e não há ainda um consenso, e nem sei se deve haver um consenso, se a gente deve manter aquilo que a gente fazia na escola antes desse tempo de pandemia, ou se esse conteúdo deve ser convertido, como é que a gente pode trabalhar os processos nessa situação. Eu penso como professora que a gente precisa deixar claro que a gente está com uma diversidade de estudantes, de várias idades, faixas etárias e condições sociais também. Então, olhar para o conteúdo é algo que não é individual. É muito importante que a gente, enquanto docente, possa ter isso pensado coletivamente também, enquanto escola, enquanto coordenação pedagógica, enquanto grupos que nos abrigam, instituições que nos orientam e que a gente possa participar dessa reflexão e que não seja algo imposto também. O conteúdo, na sala de aula, ou se a gente coloca ênfase no conteúdo ou na competência, no geral, a escola tem uma organização onde o desenvolvimento da criança se dá não só sentado, escrevendo, lendo, mas com muito trabalho em grupo, com muitas atividades, dependendo da organização da escola e da proposta também da escola. E nesse tempo a criança está em casa e ela não tem o outro. Então, algo importante que se subtrai dessa relação da escola é o colega, o outro presencial. Então, como a gente pode organizar a escola, o conteúdo, de forma que a gente possa contar também com os diferentes atores. Nós, como professores, sempre tivemos grandes desafios. Nesse momento, a gente tem mais um desafio muito grande, que é o uso da tecnologia para trabalhar o conteúdo, articular essas diferentes mídias, mas a gente está num lugar de muita visibilidade. As famílias estão também nos acompanhando muito. E há uma intensificação grande do nosso trabalho. E também é uma intensificação do tempo que muitas crianças e jovens ficam sentados, escrevendo, fazendo tarefas, fazendo as atividades. Então, quando a gente pensa em conteúdo, que conteúdo é que a gente precisa escolher? O que a gente vai manter? Eu acho que o conteúdo ele é importante, porque ele também vai permitir que a gente desenvolva uma série de aspectos da cognição, das relações sociais, uma série de habilidades e competências. Como fazer isso nesse momento? Me parece que a gente precisa constituir diferentes papéis agora, que são diferentes do que era. O nosso papel como professor, o papel da família. Eu vejo que sempre como importante e possível que a gente possa convidar a família para estar como parceiro articulado nesse movimento. A sala de aula ou a escola tinha diferentes espaços que permitiam a aprendizagem. E a aprendizagem se dava em aspectos diversos do ser. Como é que a gente também pode trabalhar esses conteúdos e esses saberes em outro lugar, cada um na sua casa?
A casa poderia ser um laboratório de espaços de aprendizagem? Como é que a gente poderia trazer isso de uma forma menos passiva para o estudante e que ele pudesse trazer um pouquinho dele para a sala de aula? Essa sala, seja ela no ambiente do WhatsApp, seja no computador, por alguma estratégia de ambiente virtual, que recursos cada escola está usando é muito variado, mas a gente pode se valer desses recursos para poder trazer um pouquinho da interação e desse aluno para a construção desse conteúdo ou desse saber que perpassa o conteúdo. Então, quando a gente pensa na família, na escola, a gente pode escutar um pouquinho como as crianças convivem, vivem, e como esses saberes são importantes também e valorizados. As crianças, no geral, eu tenho ouvido, e eu acho que a maioria, como elas sentem falta da escola. E muitas vezes eu acho que o que elas mais sentem falta não é do conteúdo, é do colega, é da interação, é do professor como aquele que acolhe, interage, o afeto. Então, o que a gente pode fazer nesse tempo que cada um está no seu cantinho, né? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que a gente precisa refletir. Será que é o momento da gente manter o conteúdo tal qual, mantendo tudo aquilo com rigidez, com sufocamento de atividades para os nossos alunos, no sentido deles fazerem muitas tarefas, muitos temas de casa, muito tempo sentados? Como é que a gente poderia trabalhar esse conteúdo aproveitando o cenário que cada um se encontra, o espaço de casa, a cozinha, por exemplo, que é um espaço que quase todo mundo vai frequentar, vão fazer refeições, contar do seu dia a dia, fazer textos sobre as receitas que fizeram, compartilhar algumas vivências, falar dos seus aspectos, que espaços que a gente pode constituir para isso. Também penso que pode ser um desafio bem interessante para a gente, enquanto docente, em pensar como que esse conteúdo e esse currículo pode ser cruzado. Em vez de pensar uma atividade só para minha disciplina, quem sabe aquela rotina de fazer uma receita e de compartilhar não pode ser olhado por outros professores de língua portuguesa, de ciências, de história, tentar articular e sair das caixinhas que a gente faz na escola, que muitas escolas já têm pensado, isso é uma provocação antiga que a gente tem em educação, mas talvez a gente pudesse romper um pouco com esses espaços tão fragmentados. A gente não tem mais a sineta tocando quando troca de um horário para outro. Aqui é uma provocação mesmo. Será que a gente conseguiria fazer algo um pouco maior e um pouco mais disruptivo do que ficar com conteúdos e a cada momento trocar e o estudante continuar, o nosso aluno, naquelas gavetinhas? É possível aproveitar diferente esse tempo para pensar os conteúdos? Posso te interromper um pouquinho, fazer uma pergunta? Porque eu acho que tu trazes, Carla, uma série de questões que a gente pode até vir a aprofundar em outros momentos, né? Mas eu fiquei pensando, assim, se a ênfase ficar muito na reprodução, que nem tu falaste antes, daquele conteúdo que presencialmente se costumava imaginar enquanto planejamento, né? E se procurar reproduzir isso nesse momento em que a gente vive hoje, nesse momento em que tanto professores quanto família estão sobrecarregados, cansados, estressados, preocupados, e com uma diferença muito grande de ambiente, como tu mencionou, da escola para casa, diferença de interações, diferença de meios que são utilizados, né, para as trocas. Será que essa ênfase no conteúdo poderia levar a um excesso de cansaço ou estresse por parte de professores, família e crianças? Sim, é algo que a gente precisa considerar, porque a gente pode ouvir alguns relatos, e eu tenho ouvido de alguns cansados. Então,
esse cansaço nesse tempo não é algo que a gente precisa, né? Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer. Talvez a gente tenha um ano atípico, que a gente não dê conta de tudo. E eu acho que há muitas escolas e muitos professores estão pensando o que é essencial. E tem algumas coisas que são essenciais, assim, uma criança no processo de alfabetização, a gente precisa trabalhar com ela, ela precisa estar aqui, ela quer muito também aprender. E, então, o que a gente pode fazer para que esse conteúdo ou essas competências e habilidades sejam construídas? Que tempo é esse que nos pede para resolver coisas, para nós adultos, como professores, como pais, como pessoas profissionais, resolver situações que a gente nunca viveu. A gente nem pode olhar muito para a história, porque a história nos dá algumas dicas de como a gente ultrapassar alguns desafios, mas tem problemas que são novos. E como é que a gente poderia ajudar os nossos alunos também a olharem para essas situações e criar algumas ideias, soluções? Eu tenho ouvido muito perguntas a pais, como gostariam, a professores, a cientistas, a estudiosos, mas talvez os nossos alunos, as crianças, os jovens também pudessem nos falar um pouco do que eles sentem falta, do que está demais, do que poderia ser, né? Eu acho que a gente não tem a resposta, é muito exigente para a gente ter. Nós, como professores, temos várias pressões, e como é que a gente também pode construir esse processo de aprendizagem para eles, e para nós também. Eu vejo que muitos estudantes nos ajudam também a usar as tecnologias e descobrir alternativas, mas com leveza. Eu acho que é um tempo também que nos pede que a gente tenha leveza. Leveza para a interação, leveza para olhar para os conteúdos ou para as aprendizagens, e que a gente também possa estar presente, conseguindo ajudar os nossos alunos a olhar para os seus contextos diários, para que eles possam perceber no dia a dia de cada família o que eles estão conseguindo aprender, que é novo, que a escola talvez nunca conseguisse ensinar, o que eles conseguem observar que eles não tinham observado. Então, às vezes tem muitos conteúdos que talvez possam emergir do cotidiano e que eles vão nos ajudar a ver. Que perguntas vêm a partir da vida deles, e que a gente pode provocar. Eu vejo que tem muitos professores reinventando muito o fazer pedagógico. Então, eu volto a dizer, eu acho que a gente precisa muito do diálogo e da troca entre professores, o tempo que a gente ocupa de horas mesmo de atividade, não precisa ser o mesmo que a gente ocupava com a escola. É claro que muitas famílias talvez achem importante que os seus filhos fiquem na frente do computador ou em casa escrevendo e fazendo as tarefas, porque eles estão ocupados com uma tarefa, para dar conta de alguma coisa, do conteúdo ou da tarefa, enfim. Mas é também um tempo muito singular, que muitos pais estão em casa, nem todos, mas muitos com seus filhos, e talvez a gente pudesse trabalhar um pouco nessa solidariedade e colaboração com as famílias, que eles não precisavam só acompanhar as tarefas dos seus filhos, mas conviver com os seus filhos. E aí pode ser algo interessante que venha para o conteúdo, e a gente tem falado, as relações. Então, a gente não tem a relação com o colega, mas a gente tem a relação com a família. Como é que eu lido com isso? Como é que a gente, enquanto professor, pode trabalhar com essa questão das relações também? E isso pode gerar uma série de coisas, de conteúdos, de discussões, de várias áreas do conhecimento que a gente pode criar também, né? A gente tem um momento em que também é importante que os nossos estudantes percebam que a escola se mantém, a gente está, de alguma forma, preocupados com eles. Eu acho que isso é importante também que eles percebam. E não só preocupados em trazer o conteúdo no sentido mais frio do termo,
mas a gente está preocupado com os nossos estudantes, com o seu desenvolvimento, com os laços, que a gente sabe que eles precisam de nós e nós precisamos deles, nós estamos preocupados se eles estão conseguindo aprender com ou sem computador, tem escolas entregando as atividades em papel, eles vão fazer. Como é que a gente poderia criar alguns laços, talvez, pequenos videozinhos por WhatsApp, que vão para a professora e a professora traz para os colegas? Eu tenho pensado, e eu acho que a gente pode criar formas alternativas de presença, que não física, mas que a gente possa ter algo que as crianças e os jovens gostam muito, que é a convivência, os laços, e quem sabe os conteúdos também possam ser construídos a partir disso, dessas diferentes experiências cotidianas de cada um e desafios que a gente coloca, cada um compondo alguma coisa, e a gente como docente organizando, quem sabe, vem pelo WhatsApp, eu organizo, devolvo, problematizo, enfim. Esse é um grande desafio. Eu vejo que é mais fácil a gente propor tarefas e atividades que são individuais e cada um faz na sua casa. A gente poderia pensar isso de outra forma? A gente poderia pensar esse conteúdo de outro jeito? Vou te pedir para encerrar nessa pergunta, né? Porque eu acho que trazes, como comentei antes, muitas provocações, muitas ideias importantes, e com certeza, Carla, que dão margem a novos diálogos pela frente. Então, eu te agradeço imensamente, né, por tuas reflexões, e agradecemos a todos pela atenção. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, enviem seus comentários, questionamentos, suas sugestões. Esse é para ser um espaço de interlocuções, não de respostas prontas, né, mas de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada, Carla. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse diálogo. Obrigada, Cláudia. Até mais.